Como lidar com o desrespeito? O desrespeito é um desafio comum que todos nós enfrentamos na vida e pode ser muito perturbador e frustrante. Mas e se pudéssemos aprender com a antiga filosofia do estoicismo, que nos ensina a lidar com situações difíceis com sabedoria e graça? Neste vídeo exploraremos 10 princípios estoicos práticos que podem nos ajudar a lidar com o desrespeito de uma maneira melhor. Como sempre, eu desafio você a ser forte e ficar comigo até o final do vídeo. Vamos começar. 1. Mantenha a calma. Um dos ensinamentos centrais do estoicismo é que não somos perturbados pelo que acontece conosco, mas pela forma como pensamos sobre o que acontece conosco. Como disse Epicteto, as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Isso significa que o desrespeito não é inerentemente prejudicial ou ofensivo. É nossa interpretação e julgamento dele que nos fazem sentir magoados ou zangados. Quando alguém o desrespeitar, lembre-se de que o comportamento dele é o resultado de seus próprios pensamentos, sentimentos e opiniões, não um reflexo de seu verdadeiro valor ou mérito. Isso pode ajudá-lo a manter a calma e não deixar que o desrespeito dele afete seu estado emocional. 2. Reflita sobre si mesmo. Outro aspecto importante do estoicismo é a prática da autorreflexão e do autoexame. Os estoicos acreditavam que a qualidade de nossos pensamentos determina a qualidade de nossas vidas e que devemos sempre nos esforçar para melhorar a nós mesmos e nossas ações. Como disse Marcus Aurelius, a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Quando você enfrenta o desrespeito, é essencial refletir sobre si mesmo e se fazer perguntas como: há alguma verdade no que a pessoa disse ou fez? Eu fiz ou disse algo que provocou esta situação? Como posso responder de uma maneira que seja consistente com meus valores e virtudes? Ao refletir sobre si mesmo e sobre a situação de forma objetiva, você pode obter uma melhor compreensão do evento e de seu próprio papel nele. A autorreflexão é uma maneira estoica de garantir que suas respostas sejam baseadas em julgamento racional e não em reações impulsivas. Ajuda você a aprender com a situação e promove crescimento pessoal e sabedoria. 3. Aprenda a fazer uma pausa. Sêneca disse uma vez que sempre que você estiver com raiva, tenha certeza de que não se trata apenas de um mal presente, mas de que você aumentou um hábito. Os estoicos acreditam na importância do autocontrole e da racionalidade. Argumentam que as reações impulsivas movidas por emoções intensas como raiva ou frustração geralmente levam a decisões erradas e sofrimento desnecessário. Quando confrontado com o desrespeito, a abordagem estoica o encoraja a evitar reagir impulsivamente. Em vez disso, reserve um momento para fazer uma pausa e organizar seus pensamentos. Essa pausa permite que você recupere o controle sobre suas emoções e lhe dá a oportunidade de responder de uma maneira mais moderada e pensativa. Ao resistir ao impulso de reagir imediatamente, você pode alinhar melhor sua resposta com os princípios estoicos de sabedoria e autocontrole. Esta abordagem geralmente leva a interações mais construtivas e menos carregadas emocionalmente quando confrontado com o desrespeito. Fazer uma pausa é uma estratégia estoica essencial para manter a compostura e tomar decisões racionais ao ser confrontado com o desrespeito, levando a resultados mais positivos e crescimento pessoal. 4. Tenha empatia. Epicteto e outros filósofos estoicos influentes dizem: não busque o bem nas coisas externas, busque-o em si mesmos. Os estoicos acreditam na interconectividade da humanidade e que compreender as motivações e emoções dos outros pode levar a melhores interações e crescimento pessoal. Quando alguém mostra desrespeito, o estoicismo sugere praticar a empatia. Tente se colocar no lugar da outra pessoa e entender sua perspectiva. A empatia pode ajudá-lo a ver a situação de um ângulo diferente e perceber que o desrespeito da pessoa pode não ser pessoal ou intencional. Pode ser causado por suas próprias inseguranças, medos ou ignorância.
A empatia também pode ajudá-lo a sentir compaixão pela pessoa e reduzir seus sentimentos negativos em relação a ela. Ao ter empatia com a pessoa que o desrespeitou, você pode evitar levar suas palavras ou ações para o lado pessoal e responder de uma maneira mais respeitosa e digna. Dessa forma, você pode... 5. Concentre-se na virtude. Uma das principais ideias do estoicismo é desenvolver virtudes como sabedoria e coragem. Estas são as qualidades que nos ajudam a viver bem e agir corretamente. Sêneca, um famoso filósofo estoico, escreveu que a virtude não é nada mais do que razão correta. Isso significa que ser virtuoso é o mesmo que ser racional e consistente com a ordem natural das coisas. Os estoicos acreditam que a virtude é o maior bem da vida e que tudo o mais é indiferente. Quando enfrentamos o desrespeito de outros, o estoicismo nos ensina a nos concentrar na virtude em nossa resposta. Isso não significa que devemos ignorar ou tolerar o desrespeito, mas sim que devemos responder de uma maneira que reflita nossos valores e princípios estoicos. Ao nos concentrarmos na virtude, podemos evitar ser influenciados por nossas emoções, manter nossa dignidade e integridade e crescer como pessoas. O estoicismo nos desafia a ser a melhor versão de nós mesmos, mesmo em situações difíceis. 6. Abrace a aceitação. Uma das principais lições do estoicismo é aceitar as coisas que não estão sob nosso controle, como o desrespeito dos outros. Epicteto disse: "É um sábio aquele que não se aflige pelas coisas que não tem, mas se alegra com as que tem." Isso significa que devemos ser gratos pelo que temos e não nos preocupar com o que nos falta. O estoicismo também nos ensina a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está, o que é conhecido como a dicotomia estoica de controle. Só podemos controlar nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações, mas não os eventos externos ou o comportamento dos outros. Portanto, quando enfrentamos o desrespeito, não devemos deixar que ele afete nossa paz interior. Em vez disso, devemos aceitá-lo como parte da vida e nos concentrar no que podemos fazer para melhorar a nós mesmos e nossa situação. Ao aceitar o desrespeito como estoicismo, podemos evitar raiva, frustração e ressentimento desnecessários. Também podemos aprender com a experiência e crescer como pessoas. Isso nos ajuda a lidar com o desrespeito de uma maneira racional e calma. 7. Use o humor. Às vezes, um pouco de riso ajuda muito. Como disse o antigo filósofo Sêneca, você domina a si mesmo quando sabe lidar com o que não deve levar a sério. O estoicismo nos ensina a controlar nossas emoções e agir racionalmente, mas também reconhece o valor do humor para lidar com situações desafiadoras. O humor pode nos ajudar a manter nosso equilíbrio emocional e evitar ficarmos muito zangados ou irritados quando alguém nos desrespeita. Em vez de deixar nossas emoções levarem a melhor, podemos escolher responder com um comentário espirituoso ou uma piada bem-humorada. Claro que o humor não deve ser usado de forma inadequada ou excessiva, mas pode ser uma técnica estoica útil para lidar com o desrespeito de uma maneira que crie um resultado mais positivo e pacífico. 8. Estabeleça limites claros. O estoicismo não é sobre ser um capacho, mas sobre ser uma rocha. Uma rocha que permanece firme diante do desrespeito e da injustiça. Uma rocha que conhece seu valor e exige respeito dos outros. Uma rocha que controla o que pode e deixa ir o que não pode. Quando alguém o desrespeita, você não tem que aceitar e socá-lo. Você também não precisa atacá-lo com raiva. Você pode ser calmo e assertivo. Você pode dizer a eles o que eles fizeram de errado e como você espera que o tratem. Você pode estabelecer limites claros e razoáveis que protejam sua dignidade e autorrespeito. Isso é o que o estoicismo nos ensina. Ele nos ensina a ser fortes, justos e corajosos. Ele nos ensina a respeitar a nós mesmos e aos outros. Ele nos ensina a manter nosso controle interno e nossa dignidade externa em qualquer situação.
9. Escolha o perdão. Os estoicos dizem que devemos perdoar a todos, mas não indiscriminadamente. Devemos perdoar com sabedoria, compaixão e justiça. O estoicismo nos ensina a nos concentrar no que podemos controlar e deixar ir o que não podemos. Não podemos controlar como os outros se comportam, mas podemos controlar como reagimos. Podemos escolher perdoar e nos libertar do fardo da raiva e do ressentimento. Podemos escolher seguir em frente com uma sensação de paz interior e tranquilidade. É isso que o estoicismo entende por perdão. Não é uma fraqueza, mas uma força. Não é uma rendição, mas uma vitória. Não é um sacrifício, mas uma recompensa. O perdão é o ato supremo de autocuidado e crescimento pessoal. 10. Mude sua perspectiva. Perspectiva é a capacidade de ver as coisas de um ponto de vista mais amplo e objetivo. Ajuda você a evitar reações exageradas ou levar as coisas para o lado pessoal quando alguém o desrespeita. Em vez disso, ajuda você a perceber que o desrespeito não é uma grande coisa no grande esquema das coisas. Como disse o imperador estoico Marco Aurélio, nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Quando você usa a perspectiva, pode ver que o desrespeito não é uma grande coisa. Isso não significa que você deva tolerá-lo ou aceitá-lo, mas significa que você não deve se deixar consumir por ele ou permitir que ele arruine seu dia. Você pode escolher ver o desrespeito como uma oportunidade para praticar suas habilidades estoicas, como paciência, autocontrole e compaixão. Ao mudar sua perspectiva, você pode transformar o desrespeito de uma experiência negativa em uma positiva. Você pode aprender com isso e crescer como pessoa. Você também pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Espero que esses 10 princípios estoicos possam ajudá-lo a lidar com o desrespeito de uma maneira mais eficaz. Lembre-se, você é mais forte do que pensa. Você tem uma capacidade de escolher como reagir a qualquer situação. Escolha ser estoico, escolha ser sábio, escolha estar em paz.